Bom, pessoal, a gente está aqui para falar sobre planejamento patrimonial familiar. Eu agradeço, você ter entrado nessa live, eu agradeço você estar aí junto com a gente, caminhando para novos objetivos aí, que é proteger o patrimônio da família. Pois bem, eu estou aqui hoje, essa não é uma palestra, tá? Ela é uma pré-palestra. Por quê? Porque a gente vai fazer algumas pré-palestras no sentido de chegar na palestra principal já sabendo do que a gente está falando. O que é isso? Temos que falar sobre alguns problemas para poder explicar por que eu vou fazer um planejamento patrimonial familiar. Se eu não tenho problema identificado, não tem como eu acreditar que eu devo fazer um planejamento patrimonial familiar. E um dos motivos que a gente encontra o problema no planejamento patrimonial familiar é no inventário. Né? O inventário ele pode ser muito doloroso para uma família aí. E o planejamento patrimonial familiar ele não é o objetivo só das famílias super ricas, como eu já disse no meu vídeo anterior. Tá? O planejamento patrimonial familiar pode ser feito para qualquer família que tenha um patrimônio considerável. Tá? Doutor, eu quero fazer um planejamento patrimonial familiar e a casa vale 100 mil reais. Olha, aí a gente precisa ver bem sobre se compensa. Por quê? Existem várias formas de planejamento patrimonial familiar. Certo? E dependendo do tamanho do patrimônio, vai se encaixar de uma determinada forma para o seu planejamento patrimonial familiar. A gente vai falar hoje sobre inventário, tá? Os problemas que o inventário pode trazer para você ou para sua família. Por que eu falo para você ou para sua família? Porque você que está aqui hoje me assistindo pode ser objeto de inventário, né, no futuro. Esse assunto é um assunto que é bem difícil falar, porque a gente fala de morte de um ente muito querido, fala de herança, fala de herdeiros que são solteiros, herdeiros que são casados. Aí não só o herdeiro vai palpitar, também vai palpitar a esposa dele ou o esposo dela. Então, o inventário, em condições normais, ele já é problemático. Tá? Em condições normais. Se houver herdeiros que não concordam com a partilha, tudo isso vai complicar mais ainda. Tá? Às vezes o cara até concorda, mas quem concorda é a esposa dele, ou o esposo dela, que é a herdeira. Você entendeu? Então, a gente tem que pensar bem sobre o que a gente vai fazer, qual que é a vontade dessa família quando o pior acontecer. Tá? Como eu vou falar de inventário hoje, eu trouxe alguns números aqui, tá? Você me desculpa, hoje é a primeira live que eu estou fazendo, então eu vou pedir a compreensão de todos quando eu olhar para a minha colinha aqui. Tá? Até os meus professores aí mais renomados utilizam essa colinha ainda. Então, eu vou utilizar a minha colinha sim, tá? Porque eu quero falar para você com os dados completos. Bom, eu vou partir do pressuposto aqui que um imóvel vale R$1 milhão. Não que você tenha um imóvel de 1 milhão, não que você tenha só um imóvel de 1 milhão, ou que você tenha um imóvel de 500 mil. Eu vou utilizar 1 milhão porque é mais fácil da gente ver os números, tá, desse imóvel aí. Tá? Então, o imóvel de 1 milhão é mais fácil da gente calcular a porcentagem das coisas que você vai gastar. Por que isso? Né? Porque é o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar quando se trata de inventário é o imposto, né? O ITCMD. O ITCMD do Estado de São Paulo ele é 4%. 4%. Então, no imóvel de R$1 milhão, eu pagaria R$40 mil só de imposto. Né? Só de imposto. Por que é necessário a gente fazer o planejamento patrimonial familiar? Porque pode ser que a família não esteja preparada para o falecimento do ente querido, que é o varão da família, né? Que é o pai da família, pode ser a mãe também, pode ser qualquer um dos dois cabeças da família, né? Mas quem aí tem R$40 mil hoje, né? Guardado no banco, assim, líquido? Infelizmente, a gente vai gastar com despesa de funeral, vai ter o problema do banco que a família vai tomar, sabe? E vai ter mais esse problema alimentar, se eu não estiver preparado, sabe? Mas qualquer um que tem aí 40 mil, mas não é só 40 mil.
Né? Não é só 4% do ITCMD que eu vou ter que pagar. Vou ter que pagar também os emolumentos de cartório. Isso se for você um inventário extrajudicial. Tá? Estou falando aqui só para famílias que têm todos os herdeiros maiores e todos estão de acordo com a partilha e não houve falecimento de nenhum herdeiro antes do patriarca ou da matriarca falecer. Tá? Então, gente, a gente tem que pensar sobre vários fatores aqui. Né? Esse exemplo que eu vou dar é de uma família que tem 3 filhos, tá? Ou 2 filhos, maiores de idade, tá? Não importa se eles sejam casados, de um imóvel de R$1 milhão. Para quê? Para a gente estimar certinho os números. Tá? Então, de começo, o ITCMD seria R$40 mil, 4%. Tá? Isso se você fazer, se você der entrada no inventário, os 60 primeiros dias depois do falecimento. Tá? Porque se você deixar passar esses 60 dias, para fazer o ITCMD, você vai incidir uma multa de 10% sobre o seu ITCMD. Se você passar 180 dias, vai incidir mais 10%. Ou seja, você vai pagar R$48 mil só de ITCMD. Tá? Mas vamos lá. Aí, eu tenho um imóvel de R$1 milhão, meu pai faleceu, né, infelizmente, eu tinha que estar preparado, mas não estou preparado para isso. Então, eu vou lá no cartório de notas lá, vou pedir para fazer o cálculo da escritura de inventário. Né? Se eu não for fazer, eu vou fazer isso sem fazer doação da parte da minha mãe para mim e para meus irmãos, certo? Eu vou fazer isso, 50% para minha mãe, os outros 50% repartido entre os 3 irmãos. Tá? Os emolumentos do cartório de nota vai ficar em torno de R$ 5.470. Tá? Porque o cartório de notas tem uma tabela lá, o valor do imóvel entra nessa tabela e o tabelião tem que respeitar essa faixa de valores. Bom, vamos lá. Já tem R$40 mil aí, né? Sem pagar multa, aí subiu para R$45.500 praticamente. Tá? Aí eu vou gastar mais uns R$1.000 de certidões, tá? No cartório de notas. Aí, depois que eu fizer esse inventário, eu tenho que levar para registrar, mas eu vou chegar lá. Primeiro, eu vou ter que contratar um advogado, né? Para esse advogado me representar nesse inventário, lá no cartório de notas. E a tabela da OAB fala que os honorários desse advogado, 6% sobre o valor do multimor. Tá? Gente, agora eu vou falar para vocês da prática. Tá? Aqui no interior, essa tabela da OAB é muito bem respeitada no estado de São Paulo. Eu, particularmente, tento respeitar essa tabela. Mas no inventário, que você chega aqui para mim, com a sua família, desesperado para fazer o inventário, o seu pai deixou uma casa de R$1 milhão, você tem que pagar 40 mil de imposto, mais cartório, mais registro de imóveis, mais certidões. Se eu cobrar 6% de você, eu estaria cobrando de você mais do que você paga de TCMD. Então, eu acho meio complicado fazer isso numa família que acabou de perder um ente querido. Tá? E principalmente aqui no Rio Sul, né? Aqui na cidade a gente conhece muita gente diretamente, milhares de pessoas diretamente, fica difícil. Tá? Lembrando que o advogado ele tem que respeitar a tabela da OAB, valores mínimos lá. Tá? Eu até falo isso para os clientes, sabe? A gente tem que respeitar sob pena de sofrer infração ética. Então, eu vou utilizar esse valor de 6% aqui, porque eu estou utilizando a tabela da OAB. Tá? Mas como é um inventário extrajudicial, pode ser que o advogado vá mexer nesse valor. Então, o valor que eu vou te dar aqui é só tipo de exemplo. Tá? Seria 6%, R$60 mil. Tá? Só o ITCMD e os honorários de advogado já deu 100 mil, já deu 10% do valor do imóvel. Você entendeu? Você entendeu como fica pesado o negócio? Mas aí, eu não tenho esse dinheiro para fazer esse inventário. O que eu vou ter que fazer? Meu irmão já tem uma casa, minha irmã já tem uma casa e eu já tenho uma casa. Sobrou a casa que a minha mãe mora, mas a minha mãe vai vir morar comigo, ou vai morar com meu irmão. Sabe? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vender o imóvel para poder pagar o inventário. Só que nessa venda do imóvel para pagar o inventário, o comprador já vai saber. Mas já vai saber que você perdeu seu pai ou sua mãe. Agora, vai saber que você está vendendo imóvel com a corda no pescoço. O que vai acontecer? Pode cair até 40% do valor do imóvel. Uma venda dessa. 40% eu estou chutando alto porque eu já vi alguns casos assim. Tá? Já vi alguns casos assim. Mas vamos lá. Uma casa que vale R$1 milhão. Se você quiser vender ela desesperadamente, em 1, 2 semanas, por quanto você vai vender essa casa? No mínimo R$800 mil.
no mínimo. Tá? Então, pode ser que abaixe mais esse valor, tá? Dependendo do desespero da família. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu tive uma perda patrimonial aí de 300 mil reais. Você entendeu? O peso que tem isso aí? Aí vai somar o registro de imóveis ainda. O registro de imóveis também é tabelado. Tem um cálculo lá no site da Noreg, né, que você faz o cálculo do registro de imóveis. Você vai pagar mais 3.700 para fazer o registro desse inventário. Detalhe, gente, estou falando aqui de inventário extrajudicial. Tá? Se você vir aqui no meu escritório para fazer um inventário comigo de uma casa, um patrimônio no valor de R$ 1 milhão, eu não vou cobrar 6%. Eu vou cobrar mais, porque o inventário judicial, aqui, é muita coisa que tem que fazer. É corda no pescoço do advogado. O advogado tem que fazer muita coisa. Tá? Tem inventário que se arrasta por 6, 7 anos. Infelizmente, assim, nossos fóruns estão todos sobrecarregados, todas as varas estão com mais de 5 mil processos aí, fácil, brincando. Tá? E o senhor é mais um lá na multidão. Bom? É por isso que a gente vem falando sobre os problemas do inventário. Tá? Vamos lá. Para que esse planejamento, para que esse planejamento familiar, de patrimonial familiar serve? Na verdade, o que eu estou falando aqui é se você não tem um inventário a fazer no futuro. Tá tudo bem, todo mundo saudável na família, tudo tranquilo, mas a gente não sabe quando vai ser essa hora da morte, não é verdade? De algum ente querido, ou até nossa mesmo. A gente não sabe. Então, eu preciso analisar se eu tenho um patrimônio legal e se eu vou gastar muito com inventário. Se eu for gastar muito com inventário, o que eu vou fazer? Eu vou deixar meus filhos. Tem pai e mãe que não tá nem aí, né, meu? Tem pai e mãe que fala assim: mas quando eu morrer, eu não tô nem aí, meus filhos que se virem. Mas, gente, na maioria esmagadora dos casos, não é assim. O pai e a mãe se preocupam, sim, com o bem-estar dos filhos. E olha, gente, tem casos, aqui nesse escritório e no escritório de vários parceiros, que os herdeiros tiveram que rebaixar, principalmente quando tem um herdeiro só, ou dois herdeiros, sabe? Os herdeiros têm que rebaixar de classe social para poder pagar o inventário. Isso, vamos supor assim, agora eu vou voltar um pouco lá no exemplo de uma casa no valor de R$ 1 milhão, tá? Que os patriarcas têm, certo? Só tem essa casa de bem. O filho mora com os pais ainda, tá? O filho mora com os pais, aí o pai morreu, não fez inventário. Aí a mãe morreu, tem que fazer o inventário dos dois. São esses valores, tá? O dobro desses valores que eu acabei de falar. O que vai acontecer com esse herdeiro, que tem essa casa de R$ 1 milhão? Vai sobrar 400 mil para ele, 500 mil. Sabe o que pode acontecer? Ele vai comprar um imóvel de 500 mil, ele vai morar em outro bairro, a classe social dele vai baixar. O imóvel que ele tinha lá no Bela Vista, vamos supor, ele vai ter que morar em outro lugar, em um bairro mais afastado. Tá? Porque na região nossa a gente tem muitos condomínios, né? Esse exemplo que eu estou usando de R$ 1 milhão é balela para esses condomínios que tem aqui na região. Porque nos condomínios fechados, Santa Mônica, Morada do Sol, Jequitibá, Morro Vermelho, a menor casa lá é R$ 1 milhão, é 800 mil reais. Então, você já se encaixa nisso que eu estou te falando. Tá? Então, eu estou bem falando que o inventário pode ser muito doloroso, acima do problema da morte, né, ou melhor dizendo, abaixo da morte, porque a morte é uma dor irreparável, né? Para quem não sabe tudo o que vai acontecer quando o ente querido falecer, a gente não sabe, na verdade, né? A gente só imagina. Mas pode ser muito mais doloroso do que vai ser, né? Se não tivesse preparação. Veja bem, eu estou falando tudo isso aqui, todos os herdeiros aí concordarem com tudo que for feito na partida. Se tiver mais de uma casa, tiver 3 filhos, já complica. Tem que vender uma mesmo, né, para partilhar outra. Ou, sei lá, como é que vai fazer com. Tem 2 casas, tem 3 herdeiros, como é que vai fazer? Você entendeu? Não, existe um grande problema. Tá? Eu vou aproveitar esse gancho do TCMD, que eu dei o exemplo aqui, vou trazer uma notícia um pouco pior para você. Tá? Não sei se é para você que está me assistindo ou se é para o seu herdeiro. Tá? Mas a reforma tributária já foi aprovada, tá? E alguns itens dela estão para passar no Senado. E está na mão dos senadores, sabe o quê? O ITCMD pode chegar a 21%. 21%. Porque o Brasil é muito defasado em imposto sobre herança.
E vou falar maior para você ainda. Esse 21% pode chegar, que vai corroer o patrimônio das famílias, o inventário já corrói, vai corroer mais ainda, não é nada perto de outros países aí que já cobram imposto sobre herança. Vou dar um exemplo para você aqui, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a alíquota é variável, mas pode chegar a 40%. 40% do patrimônio deixado pelo falecido, tá? Pelo defunto, né? Então, gente, quando que vai acontecer essa reforma tributária? Quando que ela vai passar? Não sei, está no colo dos senadores, está no colo deles. Pode ser amanhã, eu posso fazer essa live para você, já pode ter sido aprovado lá no Senado, ou pode ser ano que vem. O que dizem os juristas? Que no começo do ano que vem vai ser batata, vai ser aprovado isso aí. Tá? Vai passar a 21%, e depende do Estado, né? Do TCMD estadual, o Estado ele fixar a alíquota de imposto sobre herança dele. Imposto sobre herança e doação, viu, gente? Doação também é o TCMD 500. Doação é uma das formas de planejamento familiar e sucessório, né? Mas não está sendo mais usado. Tá? Para um patrimônio mais considerável aí, eu venho falando aqui para vocês sobre holding familiar. Né? Eu não vou entrar muito nesse assunto de holding hoje, por quê? Porque primeiro eu quero falar os problemas que existem quando uma pessoa falece, porque é o seguinte, você só vai entender se você precisa realmente fazer um planejamento familiar sucessório se você conhece os problemas. Se você não conhecer os problemas que você ou seus entes queridos vão enfrentar, você não tem como te falar de uma holding sem primeiro falar o porquê fazer uma holding. Entendeu? Tem outros problemas, como a tributação, né, a grande tributação no Brasil, tem outros problemas, como a administração dos negócios da família, tá, para você que é empresário. Tem um problema também sobre as locações. Tá? O imposto de renda sobre pessoa física é 27,5%. Mas isso vai ser objeto de outra live ou outra palestra. Tá? A gente está fazendo essa live hoje pelo Instagram, porque não deu para fazer pelo YouTube, por causa de uma autorizaçãozinha lá que precisava ter, mas logo mais a gente vai ter essa autorização e a gente vai programar aqui algumas palestras para falar de cada problema desse, para a gente chegar na holding familiar, nesse planejamento familiar sucessório. Tá? Eu vou também aproveitar esse adendo, que eu estou falando de inventário, para falar o seguinte: acompanhe aí os nossos canais, meu Instagram, o Instagram do Dr. Vitor, do Dr. Roseli, né, o pessoal da minha equipe, porque se você tem um inventário pendente na família, se você já teve a perda de algum ente querido aí, familiar, o pai, a mãe, o avô, a avó, e tem um inventário pendente para fazer na família, eu devo lembrar que a gente está no mês de novembro, tá? A gente está caminhando para o final do mês de novembro. Mês de janeiro, todas as tabelas têm reajuste. Tabela do cartório de notas, tabela do Tribunal de Justiça, tabela do Registro de Imóveis, todas elas têm reajuste. Então, se o inventário seu vai ficar um preço esse ano que vem pode ficar tranquilo que vai ficar mais caro. Aí entra essa parte do ITCMD que eu acabei de falar, entra a parte da multa do ITCMD se passar 60 dias ou 180 dias, entra também a parte da nova reforma tributária, tá? Que a qualquer momento pode ser aprovada, a alíquota de 21% do TCMD. Aí vai complicar, gente. Vai complicar. Então, acompanhe os nossos canais nos próximos dias, e o Dr. Vitor e eu também vou republicar, né? Vai publicar, se você aí tem um inventário pendente da família, a gente vai correr para fazer o seu inventário até o dia do recesso, dia 20 de dezembro. Tá? Ou na pior das hipóteses, se não der tempo, o cartório de notas abre na semana entre Natal e Ano Novo. A gente vai estar lá para assinar seu inventário. Tá? Quais são os requisitos de inventário extrajudicial? Todos os herdeiros serem maiores de idade, não haverem herdeiros falecidos, tá? E também todos estarem de acordo com a partilha. Aí, pagando os emolumentos do cartório, pagando os honorários de advogado, pagando o registro de imóveis, certidões, tudo certinho, a gente faz seu inventário. Tá? O pessoal do cartório aí vai me matar que eu ouvi eu falando que a gente vai resolver o inventário até dia 31 de dezembro, hein? Porque aqui, né, o pessoal do cartório aí, que eu não vou falar nome, já está cheio na fila aí, né? Mas a gente dá um jeito, tá? Você acompanhar a publicação do Dr. Vitor, do Dr. Roseli, minha mesmo, tá? Se tem inventário pendente, a gente vai realizar seu inventário até o final do ano, se houver possibilidade de fazer em cartório. Se for judicial, a gente vai ter que entrar com a ação, pelo menos, nesse ano, né? E já requerer o TCMD, para não correr o risco de cair na reforma tributária. Bom, vamos lá, o assunto aqui, né?
Eu falei das custas já, né? Falei, das consequências que pode ter, né? Consequência, o que é? É a perda patrimonial. Né? Uma perda muito grande. Tá? A alíquota do ITCMD é o valor de mercado do imóvel. Tá? Ah, doutor, mas eu fiz o meu inventário com um valor venal. Olha, tá fechando o cerco. Tá fechando o cerco, tá apertando. Alguns tabeliões estão fazendo, orientando seus clientes a fazerem com o valor de mercado, que é na legislação a base da lei do ITCMD. Tá? Algumas prefeituras já determinaram por lei, caso de Mojimirim, que tem que ser feito no valor de mercado, não pode ser feito no valor venal. Tá? Mogi Guaçu ainda tem uma brecha aí, mas eu não vou entrar nessa questão, porque alguns juristas aí podem ficar bravos comigo. Eu não vou entrar nessa questão. Então, a perda de patrimônio é uma das consequências da falta de planejamento patrimonial familiar. Tá? Eu falei do TCMD, eu falei das custas de cartório, eu falei também das custas de registro de imóveis, eu falei das. Agora vamos lá, inventário judicial. Inventário judicial. Os honorários do inventário judicial, os advogados, tem que ser mais caro. Tá? Tem que ser mais caro. Por quê? Porque dá muito mais trabalho, gente. Dá muito mais trabalho. Conforme eu falei para você, tem inventário que pode durar até 7 anos. Tá? O Vitor está com o inventário pendente aí, que eu recebi em 2017, se não me engano, 2017. Tá? Então é muito tempo. É muito tempo. Não dá para ficar todo esse tempo. Tá? Aplicando com o vermelho, não dá. Tá? É muito desgastante para o advogado, é desgastante para as famílias. Então, gente, para os que já têm, não tem o que fazer, tem que tocar. Mas, se você ainda não tem uma perda de ente querido aí na família, faça um planejamento patrimonial familiar. Tá? Faça um planejamento patrimonial familiar. Conforme eu falei, existem várias formas de planejamento familiar, de planejamento patrimonial familiar, mas o meu objetivo aqui é te mostrar o porquê fazer uma holding. Então, eu vou dar algumas palestras para você sobre os problemas que pode ter a sua casa e a sua família, esse inventário, tá? A administração dos seus imóveis de aluguel. Se você não paga imposto de renda, tá, sobre os seus aluguel, lembrar que está fechando o cerco também, tá? A Receita Federal está cruzando os dados com a movimentação bancária que você recebe, tá? Se você recebe da imobiliária lá no dinheiro e a imobiliária lançou o seu recebimento de aluguel, vai dar problema isso aí, tá? Fatalmente. E outra, se a Receita Federal pegar você só negando imposto de aluguel, você vai pagar uma multa muito grande. Tá? Muito grande, que se for possível, você vai ter que vender um imóvel para você pagar essa multa. Tá? Que a multa é pesada, tá? Pesadíssima. Okay? Então, gente, o impacto social também dessa perda patrimonial pode ser aquilo que eu acabei de falar. O seu filho pode regredir de classe social. Tá? Pode ter que vender um imóvel num bairro nobre da cidade que você lutou para conseguir esse imóvel, lutou para construir um legado, lutou para construir um patrimônio. Seu filho vai ter que vender esse imóvel quando você falecer para pagar o inventário e ele vai comprar uma casinha mais tranquila lá para ele. Tá? A gente não quer que seu filho precise vender esse imóvel, mas na maioria das vezes, gente, acontece isso. Bom, então, o que é o planejamento patrimonial familiar diante de tudo isso que eu te falei? Diante de um dos problemas que eu te falei aqui, que é o inventário. É uma ferramenta jurídica para a gente evitar, né, que haja perda patrimonial, evitar que haja brigas na família, né, evitar que haja demanda judicial sem fim, tá? Porque na minha concepção, gente, 6, 7 anos de processo aí, se manifestando na luta contra outros herdeiros aí, gente, ninguém merece isso, tá? Ninguém merece. Eu sinto muito pelos herdeiros aí que estão brigando na justiça pelos bens aqui, tá? Mas ninguém merece, sabe? E você ainda corre vários riscos ainda de deixar detalhe no seu patrimônio, do governo. Como eu te falei, o Brasil ainda é um dos menores impostos de herança do mundo. Os Estados Unidos pode chegar a 40%. Doutor, mas meu amigo fez um inventário lá e não foi 40%, foi 10%. Depende de cada estado. Varia a alíquota. Varia o tanto de bens, varia tudo. Tá? Aqui no Brasil é o Monte Mor. Você vai pagar os 4% sobre o Monte Mor. A decisão de 1 milhão, mas na verdade é sobre o Monte Mor. Se você tiver
Tem gente que tem carro de 300 mil reais aí, gente. Uma caminhonete de 300 mil, entendeu? Então, a casa, caminhonete, aí tem mais uma chacrinha. Já deu 2 milhões, entendeu? 2 milhões, você vai pagar o dobro do que eu falei aqui. Então, se a perda patrimonial aqui foi em torno de 300, 400 mil reais, você vai pagar o dobro que isso. Tá? Você vai pagar um pouquinho menos de emolumentos, né, de escritura, porque a faixa de valores muda lá. O registro de imóveis vai pagar quase a mesma coisa, mas de imposto você vai pagar o dobro. Tá? Isso aí é fatal. 4% hoje, pode chegar a 21% amanhã. Tá? Mas eu vou ser bem honesto com você aqui, eu vou dizer o que os juristas estão falando. Que essa nova alíquota aí vai vir paulada em janeiro. Tá bom? Não sei se vai vir em janeiro, mas é o comentário que tem dos juristas. Tá bom? Os cursos que a gente anda fazendo aí, vários acompanhamentos que a gente tem, vários centros de discussões sobre patrimônio, tá fatalmente aí cravando que vai vir em janeiro essa alíquota maior ali. A gente não sabe ainda quanto que o Estado de São Paulo vai fixar, tá? Mas pode ser até 21%. Como a perda de arrecadação está sendo muito grande depois da pandemia aí, as más línguas aí dizem que essa alíquota vai ser fixada lá no teto. Bom, exatamente por isso que eu falei para você que porque o imposto brasileiro é um dos menores do mundo. Tá? Então, é por isso que se estima que vai vir 21%. Gente, eu vou pedir para você comentar aí no nosso chat, né? Eu vou abrir meu Instagram aqui no celular para ver como é que estão os comentários aqui. Deve ser se eu colocar meu óculos um pouquinho. Vou abrir meu Instagram aqui. Vamos ver como é que vocês estão aí, se vocês estão gostando da live. Cadê? Eu vou pedir para minha assessora me ajudar aqui. Como é que eu faço para ver aqui os comentários, por gentileza? Eu não sei muito mexer com isso. E olha só, eu agradeço, né, a todos vocês, porque é uma nova fase da carreira do advogado, né? Várias pessoas aí estão começando com a internet, muita gente já começou lá atrás, mas a verdade é a seguinte, a internet hoje é uma base para muita gente aí, a gente precisa ter essa base, porque antigamente os advocacias eram limitados territorialmente, pelos lugares que era baseado. Por exemplo, Mogi Guaçu, Mogi-mirim, no máximo ali, Holanda, Berto Nogueira, Conchal, né? Campinas. Mas hoje, com a internet, gente, aumentou muito esse nicho. Né? Aumentou muito esse nicho. Então, olha só, vou pedir para vocês aí comentarem. Tá? Comentar aí no chat. Tá? Fala um oi para mim aí, manda um oi, interage comigo. Ok? Então, eu agradeço, né, a presença de todos. Só falando aí que a gente está à disposição aí para eventuais dúvidas, né? Estamos à disposição. Vocês sabem minha rede social, pode comentar no direct aí. Tá? Muitos de vocês aí têm meu WhatsApp, né? E eu peço que vocês interajam comigo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Eu agradeço imensamente a sua atenção no dia de hoje, né? Eu convido você a refletir. Convido você a refletir, você e sua família aí, se realmente eu preciso fazer um planejamento patrimonial familiar. Né? Se meu pai ou minha mãe falecer aí amanhã, eu vou passar um perrengue aí com meus irmãos, né? Com a família inteira. Então, gente, vamos refletir e vamos planejar. Tá? Quem planeja não perde, você sabe disso. Quem planeja não perde. Então, eu estou aqui para agradecer você, né? Agradecer a todos que estão aqui. O Bocão acabou de entrar aí, o Fabiano, Camila também. Legal, Camila, muito obrigado pela presença. É uma nova fase da nossa vida que está acontecendo, né? Fazer vídeos para a internet, fazer live. Eu peço perdão pela minha falta de preparo, né? Disso aqui, porque já gravei alguns vídeos, mas live mesmo é a primeira que eu estou fazendo. Eu agradeço imensamente a presença sua aqui e peço que você reflita, né? Reflita sobre você fazer um planejamento patrimonial na sua família, porque a dor pode ser um pouco maior do que perder um ente querido, tá? É a dor do inventário, extrajudicial, que é muito caro, judicial, que é muito demorado, muito desgastante, tá? E existe também esses outros problemas que eu mencionei aí, mas que eu vou aprofundar numa próxima live, tá? Ou numa próxima palestra ao vivo, que a gestão dos imóveis de aluguel,
tá? Ou do imóvel de aluguel, se você tiver um imóvel só. Tem gente que tem um barracão aí que custa 30 mil o aluguel mensal, entendeu? Esse planejamento patrimonial familiar, ele pode ser irrisório perto daquilo que você vai economizar. Tá? Então, vou encerrando por aqui. Numa nova oportunidade, a gente vai falar de mais problemas. Eu agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigado e até mais, pessoal.